caríssimos rádio ouvintes, também que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui presentes. Hoje nós temos uma história um pouco estranha em Gênesis. Rebeca enganou Isaac. Está na Bíblia, né? Ela foi lá e fez o filho mais novo se vestir como mais velho para o pai pensar que está abençoando um, abençoar o outro. Mas que história, né? Que coisa. Por isso que é importante nós virmos o Antigo Testamento sempre naquela linha da revelação progressiva de um povo que ainda é fraco. Imagina, eles não tinham sacramento nenhum, nós temos confissão, Eucaristia, não tinha nada. E nós já não prestamos. Venhamos e convenhamos. Não é assim? Imagina eles. Então é claro que tinha suas fraquezas, mas o que é a moral da história com Rebeca aqui? Primeiro, é uma prefiguração. Jacó é aquele que era o filho descartado e se torna o principal. Quem era descartado e se torna a pedra descartada, se torna a pedra angular? Quem? Cristo. Então já é uma prefiguração de Cristo. Depois, eu não sei se vocês lembram, Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Vocês lembram um pouco antes? Estava com fome. Jacó já queria muito mais a bênção, pensava muito mais no alto. Me vende a sua primogenitura. E ele vendeu. Ou seja, o Espírito Santo já queria que fosse Jacó. Esse prato de lentilhas hoje está em voga. Muita gente vende a sua salvação por um prato de lentilhas. O prato de lentilhas pode ser um carro que você sonha e você vive em torno dele, a casa própria, né? Quanta gente que se sacrifica dia e noite trabalhando, deixa de rezar, deixa de ir à missa, né? Por causa da casa própria. Ou o corpo maravilhoso. Eu não vou falar da chácara para não ficar muito toda hora falando da chácara, né? Tem gente que está querendo vender a chácara. Mas o corpo maravilhoso pode ser o seu prato de lentilhas. O cargo que você tanto sonha. A tal da medicina. Conheço às vezes pais que às vezes é caminhoneiro, o outro e a esposa, os dois trabalham dia e noite, nem se encontram. O filho formar medicina, aí os dois separam, porque já não é mais casal que estava junto, o filho depois usa droga na faculdade, aí fica uma coisa bem, né? Por quê? Porque a medicina se tornou ídolo. Qual é o seu prato de lentilhas? Que você troca a bênção que vem do alto, a salvação por ela. Qual será o prato de lentilhas nosso? A honra? O nome? Cuidado com o meu nome na praça. O que será o prato de lentilhas? Então Esaú já tinha vendido a sua primogenitura. Então o que o Espírito Santo faz? Usa das fraquezas, a fraqueza de Isaac, de não enxergar, a fraqueza de Rebeca, de querer trapacear, né? E a fraqueza de Jacó, para dar a bênção àquele que não se vendeu, é Jacó, né? Então tem várias análises desse texto, apesar de parecer um pouco estranho para a gente, assim, né? A gente fica meio ainda tonto, mas existem muitas coisas envolvidas nisso. E depois no Evangelho vem os grandes fariseus e fala para Jesus, olha só, que os discípulos dele não jejuam. Claro, para que serve o jejum? Para aparecer. Aliás, hoje o contexto é muito diferente, porque a nossa sociedade está tão secularizada que fazer jejum para a sociedade seria mais motivo de chacota hoje, né? Pensa numa sexta-feira, sei lá, está de jejum, de abstinência de carne, você vai na festa da empresa, tem um churrascão, e eu sei lá, não, eu não como carne hoje. Ou vai rir de você, né?
Como assim? Mas naquela época tinha ainda um pouco a questão da religiosidade, o poder político religioso ser muito próximo. Em Israel se confundia muito as leis de Deus e as leis do Estado. Então, para que eles jejuavam? Para se mostrar. Punha as fitinhas dos textos bíblicos na testa. Ou seja, o jejum, qual é a razão do jejum? O que serve? Gerar virtude, autodomínio. E a gente, autodomínio, virtude. A gente domina quem? O corpo, as paixões. Se eu domino as paixões, é com qual intuito? Não interferir em quê? No meu relacionamento íntimo com quem estava no meio dos discípulos de Jesus? O próprio Jesus. Qual que é a função do jejum ali? Se Jesus está aqui comigo, Jesus, eu estou de jejum hoje porque eu quero ter uma intimidade maior com Deus. Não é? Não tem muito sentido. O jejum não é algo de religiosidade exterior, simplesmente. Ele tem um intuito, que não era o intuito que os fariseus queriam. Os fariseus não queriam nada de intimidade com Deus. Tanto é que não conseguiram reconhecer Deus encarnado. São os primeiros a jogar pedra. Eles simplesmente queriam status, reconhecimento, não é? Queria ser visto pelo povo como santo. O pessoal de Rondonópolis, o povo que fala que quem me vê pelas redes sociais fica me chamando de santo, tem que ficar aqui muito tempo para ver os defeitos. A próxima vez vocês ficam aqui a semana toda para... Porque geralmente quando a gente vai comer feijão um tempo, né? Esse que fica falando de santidade. Porque a miséria, ela é inerente ao ser humano, né? A miséria está aqui na carne. Só Deus é bom. Não é assim que o jovem rico, quando Jesus disse para o jovem rico deixar tudo, os apóstolos ficaram assustados. Falaram, se riqueza é bênção, e como é que ele manda esse jovem rico mandar, né? Dar tudo aos pobres, ficar pobre. E aí, aproximam-se de Jesus os apóstolos, e dizem o quê? Lembra? Senhor, desse jeito, quem se salvará? Porque agora o Senhor deu um nó na minha cabeça. Se a riqueza é bênção, o Senhor mandou desprezar, então os abençoados também não vão. Né? E Jesus diz, para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Então ele coloca o peso em Deus. E quando o jovem rico chega em Jesus para dizer, bom mestre, o que ele diz? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Isso é uma frase que ajuda demais. Devemos confiar nas pessoas? Sim, mas em Deus. Sabendo que ela pode trair, porque todo mundo é fraco. Todo mundo é fraco. Né? Não se iludir com o ser humano. Apesar que nós não podemos desconfiar demais e nunca confiar, mas a nossa confiança sempre... Como é que é confiar em Deus? Eu confio em alguém, eu já sei que ela pode me trair, mas sei que Deus pode tirar um bem da fraqueza do outro. Aí eu toco a vida na sociedade. Porque senão vai ser insuportável, né? Se eu não confiar em ninguém. A pessoa que não confia em ninguém e não quer nada com ninguém, ela se torna antissocial. E o cristão não pode ser antissocial. O cristão tem que ser empático, simpático. Ele tem que conquistar as pessoas. Então você dá votos de confiança, né? Sabendo, você negocia
o acidente no seu carro, confiando que vão pagar, mas desconfiando, sabendo que Deus vai tirar um bem disso, né? Porque senão você vai ficar sempre frustrado com a miséria humana. Sempre você dá um voto de confiança em Deus. É isso que é o... E é o que Jesus conclui no Evangelho. Não se coloca um remendo de pano novo em roupa velha. Não sei quem tem costureira aí. O trem repuxa mesmo? Repuxa? Sim. Ou vinho novo em odres velhos. O que Jesus está querendo dizer? Estão querendo adaptar o judaísmo com a nova vida, a boa nova de Cristo. Ora, querendo adaptar a boa nova de Cristo ao judaísmo, e não o judaísmo à boa nova de Cristo. Ora, quem tem mais poder, mais força? O que vem do povo, o que vem de Deus. Então nós temos que ter uma nova vida para receber o Evangelho. Preparar, né? Ser virtuoso. Ter uma decisão de morrer para nós mesmos, para o Evangelho. Dar saltos. Não ficar simplesmente na nossa vidinha, né? Querer que Jesus adapte na minha vidinha. Igual tem gente que fala que reza em casa, não vou à igreja. Mentira. Esse Deus não existe. Não existe o Deus que você só reza em casa. Por quê? Porque aí você está pondo a boa nova para adaptar a sua vida. E somos nós que adaptamos a vida de Deus. A nova vida, né? Nós que damos passos cada vez maiores. Morremos para nós mesmos, que cai o vinho, os odres velhos, e nos tornamos pessoas novas, como o batismo já fez. Morre para o pecado e nasce para a vida nova, para receber essa graça que vem do alto, que é o Espírito Santo. Bem, são leituras bem ricas, depois cada um faz sua meditação em casa. O Salmo, né? Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo, os seus amigos. Não existe paz sem Deus. Não existe paz sem Deus. Não existe paz sem Deus. Vai para Rondonópolis, põe num carro. Não existe paz sem Deus. 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 Quem está na rádio aí, fala comigo aí. Vamos ver quem está no curral agora. Para de tirar leite. E diz, não existe. Por quê? Porque é o único que consegue transcender qualquer problema na vida. Quem fica sem problema nessa vida? Ninguém. Como é que você vai transcender se você não tem um transcendente, que é Deus? É só com Deus que eu consigo ver, estou passando por isso, mas Deus me faz melhor para uma vida eterna, né? Ele te faz saltar do problema. O resto, dinheiro, não te faz saltar. Fama não te faz saltar. Honra, prazer, o único que pode dar paz é Deus. Paz interior, mesmo quando o caldo entorna de fora, né? Então, só Deus pode dar essa paz. E que Ele nos dê essa paz, cada dia mais. Mesmo diante das provações e dos nossos problemas do dia a dia. Assim seja.